mais capazes financeiramente de patrocinar a tua obra. Em o nome de Jesus, riqueza e honra. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte a Ele. Você pode sentar, fala para o irmão do lado assim, se prepare. Bem, não tem como fazer outra coisa, a não ser pregar hoje sobre a Páscoa. Não tem como fazer outra coisa. No dia de Páscoa, nós temos que falar sobre Páscoa e avivar toda essa verdade em nosso coração. Diga aleluia. Então, num belo dia, quando o povo de Deus estava cativo no Egito, completamente humilhado, perdido, sem chance, pior ainda, sem Deus, porque eles não estavam aliançados com Deus, eles tinham caído da sua glória, sua natureza era diferente da de Deus, seu comportamento humano não tinha nenhum mérito que fizesse com que Deus pudesse intervir por eles. E eles estavam no mês de Nissan, que era o 7º mês do calendário. E por isso que o judeu tem 2 calendários, o civil e o religioso. E nesse dia, põe para mim Êxodo capítulo 12, verso 1. Nesse dia, no 7º mês, então Deus ouve o clamor do seu povo e disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Vai virando. Esse mês vos será o principal, o primeiro de todos os meses. Então esse mês Nissan passou a ser o primeiro mês do calendário religioso judaico. E ele continua dizendo, vai virando, falai a toda a congregação de Israel dizendo, aos 10 desse mês, no dia 10 desse mês, vocês vão pegar cada um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. No dia 10, então, todos iam ter que sair lá fora, pegar um cordeiro e trazer para dentro da casa. Vai virando. Mas se a família for pequena para o cordeiro, eu acho isso interessante, porque isso é um tipo de Jesus, todos vocês já sabem. E nunca o cordeiro era pequeno para a família. Posso ouvir um aleluia? A família era pequena para o cordeiro. Isso significa que Jesus na tua vida sempre será mais do que suficiente. Você sempre terá Jesus para dar aos outros. Ele diz, bem, mas se a família for pequena para o cordeiro, então você convida o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, e conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, ele tem que ser perfeito, sem mácula, tem que ser um macho e tem que ser um bebê. Interessante porque o cordeiro adulto, ele já não é mais tão mansinho. Ele já é impetuoso, ele já é peitudo, ele já é arisco. Mas ele diz que tinha que ser um cordeirinho de 1 ano. Aquele com focinho rosinha, sabe? Aquele amável. Por quê? Porque esse sacrifício tinha que ser mais do que um martírio. Esse sacrifício tinha que expressar um relacionamento de amor. Então veja, no dia 10... esse cordeiro tinha que ir para dentro de casa. Imagina a sua casa, por exemplo. E aí esse cordeiro vai para dentro da sua casa. Aí você tem que ficar 5 dias com esse cordeirinho de 1 ano, rosinha, dentro da sua casa. Você está compreendendo? Aí você dá leitinho, você se apega, gera laços fraternais de amor. Se você tiver criança dentro de casa, então lascou. Porque eles vão se apaixonar pelo bichinho. Vira mais um. Você guarda até o 14º dia. Então são 5 dias, inclusive, lógico, dia 10, 11, 12, 13, 14. 5 dias, o número da graça. Esse cordeiro tem que conviver com aquela família. E todo o ajuntamento da congregação de Israel vai matar esse cordeiro no crepúsculo. Você está entendendo? É bom que você abra sua mente. Não é só o sacrifício e o martírio. Tem um relacionamento de amor, de afeição no meio desse sacrifício. Vai virando para mim. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Legal, que tem uma cruz aqui. Você consegue entender que quando você pega uma porta e aí você lambuza ela numa ombreira, na outra ombreira e na verga, você desenha uma cruz. Então cada casa vai ter um desenho de uma cruz, porque Deus sempre apontou para o seu filho. Posso ouvir um aleluia?
Tudo isso sempre apontou para Jesus. E agora você vai lambuzar a casa em que vocês comerem. E naquela noite vocês vão comer a carne assada no fogo. Diga, assada no fogo. É preciso que nós entendamos o sacrifício de Cristo, que não foi um martírio. É preciso ter muito vivo dentro da gente tudo aquilo que aconteceu, porque é um tipo de nós. Você entende? Então é necessário que a gente entenda. Veja, ele não quer que você coma o Cristo sushi. Está pegando? Cru. Só a história do Cristo lindo de olho azul. Ele quer a história queimada no fogo. Ele quer, olha, cara, você não vai poder comer essa história de uma forma simples, histórica, né? Patética. Você vai ter que comer essa história assada no fogo. Você vai ter que entender o que aconteceu. Pães asmos e ervas amargas. O que ele está simbolizando? Que é necessário que nós entendamos tudo o que aconteceu naquele lugar. É necessário que a gente entenda, quando nós nos identificamos com ele, que todo aquele castigo caiu sobre nós. Que éramos nós que tínhamos que estar lá. Mas para que você se sinta sua consciência purificada, você não pode entender que ele morreu por você. Você vai ter que entender identificação. Eu estava lá. Eu estava naquele lugar. Por isso minha consciência está tranquila. De uma forma muito louca, por fé. Foi eu que fui estraçalhado. Vira mais um. Então você não come do animal nada cru, nem cozido em água, só assado no fogo. E aí eu acho interessante que ele relata algumas partes do animal, você está vendo? É interessante, ele relata 3 partes: cabeça, perna e frissura. E aí eu, claro, questionei a Deus: Senhor, por que só essas 3 partes? Por que o Senhor não citou o peitoral, não citou o lombo? Cabeça, perna e frissura. Aí Deus começou a me mostrar: filho, o meu povo, através desse sacrifício, ele ia sair do Egito e ele ia caminhar no deserto 40 anos. Então as partes que ele precisava que fossem substituídas por partes divinas fortes, era a cabeça que ia levar sol de 50 graus, as pernas que iam andar na areia fofa de um deserto, e as frissuras que iam ficar tempos sem comer. Eu falei: peraí, pai, me ajuda. Aí Deus começou a me mostrar: você, por fé, na hora da Páscoa, você pode substituir por fé as partes do seu corpo que precisam de renovo. Não entendi, Senhor. Bem, na hora da Páscoa é possível alguém que tem problema cardíaco comer o coração de Cristo. Na hora da Páscoa é possível alguém que tem depressão comer a mente de Cristo. Na hora da Páscoa é possível comer a parte dele que você precisa que seja substituída no seu corpo. A parte fraca. Você está pegando? E Deus continua me ensinando, vai virando. Nada deixarei dele até pela manhã. O que porém ficar será queimado. Preste atenção. O Cristo de hoje não te suporta amanhã. Tua fé hoje não será suficiente para te manter amanhã. Mas entenda, a fé vem pela pregação, pela ministração prática que eu estou fazendo aqui. A fé não vem pelo ouvir, por você pegar um celular ou um tablet e botar uma mensagem. É muito bom fazer isso, eu faço. Mas a fé vem por você sentar e ouvir a sua liderança operando um dom ministerial chamado pregação. A fé vem pela pregação. E a pregação gera fé no seu coração. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui hoje é gerar fé no seu coração na prática da Páscoa, da ceia. Entende isso? Então, um pregador genuíno, a primeira intenção dele quando sobe num altar para pregar é gerar fé no coração das pessoas. Ok? Então, isso precisa ser desperto e levantado dentro de nós. Então, não adianta deixar uma parte desse Cristo para amanhã, porque o Cristo de hoje não te sustenta amanhã. Por isso que ele ensina para a gente, na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia. Uma porção diária,
um gomer, uma porção para cada dia. Fé é fruto, é fruto. Se você quer saber nos frutos do Espírito, quando a gente está lendo frutos do Espírito, vamos lá, decora para mim, nós estamos em 12:10, põe Gálatas capítulo 5, verso 22, vai dizer assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Eu não sei por que cargas d'água, João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia, botou fidelidade aqui nesse último fruto do verso 22. Porque a palavra que está sendo usada aqui é pistes. E pistes, em toda a Bíblia, foi traduzida por fé. Em todos os lugares que apareceu pistes na Bíblia, foi traduzido por fé. Aqui, ele achou por bem botar fidelidade. Mas nós somos a igreja inteligente, diga aleluia. Então entenda que fé é fruto gerado pela pregação. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta você ir no mercado e de chegar para o atendente lá na frutaria, no hortifruti, e dizer: moço, eu quero 1 ano de banana. Que ele vai separar um caminhão de banana, mas você sabe que você só vai comer banana 3 ou 4 dias. O resto vai ser mosca e podridão. Porque apodrece. Está pegando? Quem está pegando? Diga aleluia. Então existem muitas pessoas em suas teologias fajutas que elas já estão só com banana podre. E o louco é quando você descobre isso quando precisa da banana. Você entende? O mais louco é na hora que você está querendo comer, você precisa da banana, você vai lá pensando que tem um caminhão de banana e só tem banana podre, mosca e podridão, mofo e bolor. Entende? É muito duro quando você descobre isso na hora que precisa comer a banana. Quem está entendendo? Diga aleluia. Então volta lá, Êxodo 12, verso 10. Então diz assim: não deixa nada dele para amanhã, tem que resolver tudo hoje, porque amanhã você vai precisar de mais Cristo. Diga aleluia. Muito bem. Então uma vida de vitória é uma vida saudável dentro da igreja. Você está entendendo isso que eu estou falando? Uma vida de vitória não é uma vida de usos e costumes, nem de rituais, nem de paganismo. Uma vida de sucesso abençoada é uma vida diária na igreja, com Cristo. É uma vida constante de alimentação prática. Vira mais um. Desta maneira você vai comer. Presta atenção, balança o irmão do lado e fala: presta atenção. Porque agora ele vai ensinar a gente como comer a Santa Ceia. Porque a Páscoa é a Santa Ceia, nós vamos ver isso daqui a pouco. Como é que se come a Santa Ceia? Então agora Deus está ensinando. Você vai comer dessa maneira. Você vai ter que estar com o lombo cingido. Naquela época era roupa. Você vai ter que estar com a sua camisa de sair. Você vai ter que estar com o sapato no pé, pronto para sair, cajado na mão. Então você vai comer rápido. Pronto. Repete, diga pronto. Diga pronto para sair. Muito bem. Agora por que eu tenho que comer pronto para sair? Porque é Páscoa. E a palavra Páscoa, do hebraico passash, significa exatamente a passagem para fora. Entende? Isso lá era a passagem para fora. Mas hoje, quando nós entendermos a Santa Ceia como a Páscoa, nós vamos entender que precisa ter uma disposição de nosso coração, na hora de comer, de fé, para sair da situação que está te prendendo. Esse povo teve que comer pronto para sair do Egito. Eu não sei qual é o teu Egito hoje. Eu sei que nós sempre temos situações que precisamos sair delas, porque somos seres de necessidade. Deus fez dessa forma para que haja o nosso relacionamento de dependência constante e eterno dele. Então existe um Egito hoje do qual você tem que sair, diga aleluia. Muito bem. E quando você for comer a Páscoa hoje, você tem que estar pronto por dentro
para sair. Porque se você comer só como um ritual, eu sinto muito, porque nem tua fome vai matar, porque é pequenininho o pão e o suco é desse tamanho. Pastor, mas nós vamos ver essas coisas. Mas você está entendendo? Muito legal. É o mesmo que você ir ser batizado nas águas sem entender o que significa o batismo. Aí eu vejo pastores que se auto-elaboram e massageiam e batizam 1.800 pessoas num dia. E tem um monte de gente dando sanduíche, pegando as pessoas de qualquer forma na rua e metendo dentro d'água. Eu não posso acreditar nisso. Por quê, pastor? Porque o dia seguinte, quando ele levantar o acampamento, essas pessoas molhadas vão para onde? E às vezes esses pastores nem toalha prepararam para elas depois que saem da piscina. Só é para fotografar e se auto-enaltecer. Isso é muito louco, cara. Legal? Porque eu, antes de ser batizado, mergulhei em várias piscinas. Eu creio que você também. Piscinas, riachos, açudes, rios, mar. E eu nunca fui batizado. Eu só fui batizado quando eu entendi o que iria acontecer. E voluntariamente eu fui com aquele entendimento pronto. E eu estou trazendo essa expertise para você entender que a Páscoa também só funciona assim. Se você entender o que está acontecendo, para que você vá hoje em direção à mesa que vai ser servida para você daqui a pouco, com revelação. Então, bum! Assim como aconteceu com eles, você será tirado para fora. E você vai ver algumas coisas. Legal? Vamos lá, vira mais um. Porque naquela noite, Deus diz, eu passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, e todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então nós entendemos que isso é o que já está acontecendo hoje aí no mundo. Quando o homem caiu, a terra foi colocada sob maldição. O que nós estamos vendo lá fora? Maldição que não tem fim. São vírus em cima de vírus, pandemias em cima de pandemias. Eu me lembro, há 10, 15 anos atrás, que a gente tinha uma onda de gripe por ano, às vezes de 2 em 2 anos. Hoje, toda semana. E Jesus Cristo disse que são as contrações do parto, entende? Quando uma mulher vai ter o neném, quanto mais próximo chega do neném nascer, menos tempo há entre uma contração e outra. E é essa simbologia que Jesus usa para nos mostrar. Você está percebendo que agora direto, guerra direto, terremoto direto, pandemia direto, virose direto, virose direto, virose direto. Parece que a mulher está para dar luz, mas Jesus nos preparou. E esse juízo está lá fora. Só que Ele está nos chamando para sair desse Egito. Diga aleluia. Agora vira mais um. Ele diz, o sangue vos será por sinal. O sangue que faz a cruz me será o sinal. Posso ouvir um aleluia? Olha o que ele fala. Na casa onde vocês estiverem. Quando eu ver o sangue. Repete comigo, diga o sangue. Pastor, mas se dentro daquela casa tiver um caloteiro com nome no SPC. Você está compreendendo o que eu estou falando? Jesus Cristo diz assim, Deus fala, o sangue vai ser o meu sinal. Pastor, e se dentro daquela casa tiver um pai que não fala com o filho, o sangue vai ser o meu sinal. E se naquela casa tiver um cara que mente o dia inteiro, o sangue vai ser o meu sinal. Inclusive, eu acredito que na casa dos hebreus havia muito mais atrapalho moral e comportamental do que na casa dos egípcios. Mas o problema não estava no desempenho moral, o problema estava no sangue. Você está pegando? Isso é muito legal, porque se você entende isso, aceitou Jesus, e o sangue de Jesus marca a casa do Espírito Santo, diga aleluia. O sangue é o sinal dele, cara. Pastor, mas eu não tenho desempenho adequado, mas eu ainda não larguei o cigarro. Pastor, mas eu ainda tomo. Cara, eu sinto muito, isso está fazendo mal para o teu corpo. Isso está degradando tua imagem na sociedade. Isso é um problema seu. Mas Deus está vendo o sangue, filho. Para Ele, você é Jesus. Para Ele, você é o próprio Cristo.
para ele você é digno de receber a bênção que ele tem preparada para você. Diga aleluia. Para ele você é digno de sair desse Egito carregado nas asas dele. Diga glória a Deus. E ele diz assim, vira mais um. Esse dia vos será por memorial. Então você vai celebrar como solenidade ao Senhor nas vossas gerações por um estatuto perpétuo. Diga, para sempre. Você está pegando? Para sempre. É bom que você entenda. O que acontece? Nesse dia, esse povo estava escravo no Egito. E ele não tinha crédito e comportamento moral para sair de lá abençoado por um Deus justo. E o que Deus fez? Deus pegou um cordeiro perfeito e substituiu eles na forma de observação. Deus pegou o cordeiro, esse cordeiro morreu por eles. E o sangue desse cordeiro, que é vida, marcou a casa deles. Então agora Deus olhava para eles, mas via o cordeiro. Deus olhava para eles, mas via o cordeiro. E o cordeiro era perfeito. Então Deus abençoava eles, vocês estão entendendo? E aí não tinha água, Deus tirava da pedra. O sol estava queimando, Deus botava nuvem. E aí eles faziam festa de prostituição, murmuravam, xingavam, e aí Deus dava o pão do céu. E aí eles reclamavam e batiam cabeça e brigavam entre si. Aí Deus dava água fresquinha da rocha. E aí, por quê? Porque não era mais pelo desempenho deles. Agora era pela observação de um substituto perfeito que merecia. Quando Deus ia tratar com eles, ele olhava para aquele cordeirinho de 1 ano. Ele merece. E os caras estavam ali aprontando, e Deus olhava para o cordeirinho. Vou dar de novo. Você está pegando isso? Daqui do Êxodo 12 até o Êxodo 19, não morreu ninguém. Pastor, eu vou olhar isso na Bíblia. Pode olhar. Eu já gastei meu tempo como mestre da palavra para vocês. E não teve uma única morte. Do Êxodo 12 até o Êxodo 19. Agora vamos lá, Êxodo 19, verso 3. Aí Deus começa a falar com eles em outro momento. Deus chega e diz: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e disse: assim tu vai falar à casa de Jacó. Lembra, eles estavam ainda sendo observados pelo Cordeiro. Eles ainda estavam dentro de uma aliança. O nome disso é aliança. Vira mais um. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Trouxe vocês para perto de mim. Por uma substituição, Deus fez um paliativo muito louco, uma troca desigual, insana. E agora eles podiam ser amados, eles podiam ser abençoados, porque Deus olhava para o Cordeiro quando ia tratar com eles. Isso é redenção. E aí Deus vira e diz assim, vira mais um. Agora, pois, Moisés, fala para eles, por favor, fala isso para eles. Se vocês ouvirem minha voz e guardarem a aliança, preste atenção que não tem absolutamente nada a ver com desempenho pessoal, com operação de dom. Se você prega, se você ensina, se você canta ou se você toca, Deus não está nem aí para isso. Deus fala, se você guardar aquela substituição, se dentro do teu coração você mantiver aceso, que não é você que merece, é aquele cordeirinho. Legal? Se você não deixar subir a sua cabeça que você é bom, nem melhor do que ninguém, mas você entender que aquele cordeirinho, cara, ó, guardar a aliança, então você será minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra inteira é minha. Vira mais um. Vós me sereis um reino de sacerdotes. Veja que ele está falando isso 1500 anos antes de Cristo vir à terra. Ele está tratando um povo ramelão, cabeçudo e estúpido como perfeito. Você está pegando isso? Vou repetir. Deus está tratando um povo ramelão, cabeçudo e estúpido como perfeito, porque ele substituiu o ponto de observação pelo cordeirinho. E ele disse, se você guardar essa aliança, veja que ele não falou, se você parar de mentir, se você parar de fumar, pastor, mas eu estou fumando, eu vou para o inferno, por causa do cigarro, não. Pastor, mas eu vou para o céu fumando, eu já disse, vai.
e vai antes de mim, porque dá câncer. Aí é um problema seu. Mas se um cigarro, a nicotina, for mais poderosa do que o sangue de Cristo, então eu não quero mais seguir Cristo. Eu sirvo a Santa Ceia na Cracolândia, irmão. Eu levo o lençol branco. Por que branco, pastor? Só para tapear eles, para eles pensarem que é um ritual. Eu levo o lençol branco, levo o suco de uva e levo o pão. E aí a gente senta na Cracolândia, e às vezes o cara doidão senta, chora e come a carne e bebe o sangue de Cristo ali, cara. Eu já vi efeito de droga passar instantaneamente. Puf, e o cara ajoelhar ali e começar a orar e aceitar Cristo. Você está entendendo? Mas também já vi igrejas, que eu não vou falar denominações, passarem, chutarem toda a mesa que eu botei no chão, dizendo que eu era herege, endemoniado e demoníaco, porque eu estava servindo a Santa Ceia para pecadores. Então, nós precisamos despertar, porque isso é o que Satanás quer que a gente faça, que a gente mate as pessoas com a própria Bíblia. Cara, eu estou cansado de ver pastores matando pessoas com a própria Bíblia. Você está pegando? Então, eles serão sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você falará a eles. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e falou diante deles todas essas palavras. Vira mais um. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. Parece uma boa expressão, né? Quando o João Ferreira de Almeida traduziu, parece uma boa expressão. Mas o que está escrito aqui no hebraico é Kol asher deber Adonai naaser. O que significa, pastor? Significa: não queremos mais ser tratados como incapazes. Fala para o Senhor dizer o que eu tenho que fazer. Cara, olha só o que o povo diz. O povo estava ali, quebrando a cabeça, fazendo um monte de besteira, e Deus abençoando, porque havia a substituição da aliança. Agora esse povo chega para Moisés e diz: eu não quero mais ser tratado como um retardado. Diga a Deus para falar o que eu tenho que fazer. Eu quero merecer a minha bênção. Nesse dia, Deus manda Moisés subir, dá a tábua com os 10 mandamentos, e morrem 3.000 pessoas, porque Moisés quebra rápido as tábuas. Porque se ele não quebrasse, iria morrer os 3 milhões. Porque aquelas leis eram a perfeição de Deus. E o homem não tem capacidade de cumprir a perfeição de Deus. Posso ouvir um aleluia? Então aí nós precisamos entender. Quando esse povo saiu, passaste. Repete comigo, diga passaste. Diga com fé, passaste. É a passagem para fora. Foi estabelecido, tem que ser cumprido perpetuamente. Então quando eles saíram, eles não saíram de qualquer forma. É Salmo 105, verso 37. Põe aí para mim. Então fez sair o seu povo. Veja, fez sair, preste atenção. Ninguém conquistou a saída, ninguém foi bom para sair. Deus fez sair o seu povo com prata e ouro. E entre suas tribos não tinha ninguém doente, é o nome da palavra ali, tcholi, enfermidade e dor. Então entende, os caras não só saíram, quando foi substituído por alguém perfeito, um ponto de observação perfeito, os caras não só saíram, eles saíram ricos e curados. Diga aleluia para isso. Porque nós vamos tomar a Santa Ceia hoje. E você precisa se identificar com isso, para entender que não é só sair do problema que você está vivendo, é sair rico e curado. Diga aleluia. 1 Coríntios capítulo 5, no verso 6, fala assim. Agora vê se você entende. Ele começa a falar: não é boa a vossa jactância. O que é jactância? Deixa eu te ajudar. São palavras rebuscadas. Jactância é você se alegrando com a tua própria vitória. É você se achando melhor do que os outros. Legal? Ele diz, não é boa essa jactância. Por quê? Porque esse pouquinho de fermento que você usar, se achando melhor, vai levedar a massa toda. Você está entendendo? Vira mais um. Aí ele diz, lança fora esse fermento velho.
Lança fora essa autoapreciação da tua conduta. Lança fora essa religiosidade, para que você seja uma nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Faz um favor aí para mim, vai ali atrás, manda... Rangel, corre lá. Pede para parar o barulho. Tá demais as crianças hoje. Aleluia. Demais. Mas veja, lança fora o fermento velho. Tira essa jactância, tira essa autoobservação em você, tira essa dependência do teu desempenho. Pastor, então Deus nos criou para fazer o errado. Não, preste atenção. Deus quer que você acerte, diga aleluia. Ele só não quer que você dependa do seu acerto. Ele não quer que o teu acerto seja a moeda de troca. Ele só não quer isso. Ele vai te incentivar a acertar. Essa mensagem que você está ouvindo aqui hoje está tirando o peso das tuas costas. Está te dando força para vencer. Está te dando posição digna para avançar. Você está pegando isso? Mas você não depende disso. Isso é uma obra dele. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então presta atenção, olha essa pista de Paulo. Joga fora o fermento, toda essa jactância, porque agora apareceu o nosso Cordeiro Pascal sem fermento, sem nenhum tipo de justiça própria e religiosidade. Vira mais um. Por isso, vamos celebrar a festa, não com velho fermento. Legal, como muitas igrejas estão fazendo. Não vamos celebrar a festa com o nosso desempenho, com quantas vezes a gente subiu no monte ou com quantos capítulos da Bíblia você leu. Não vamos celebrar a festa com quantas horas você orou. A verdade é que tem hoje religiosos e homens e mulheres que estão preocupados com isso, mas não tem presença verdadeira na igreja. Estão preocupados com isso, mas não são nem dizimistas. Você está entendendo? Tem gente preocupada hoje com religiosidade, subir no monte, pagar promessa, orar 10 horas por dia, orar em línguas, mas o cara não tem nem a prática inicial, que é se submeter a Deus, que é submeter a uma liderança, que é fazer parte de um corpo para construir uma igreja onde pessoas serão salvas. E ele diz, então não vamos celebrar a festa, deixa lá, com o velho fermento e com o fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. E quando a gente fala sobre isso, às vezes a gente não entende, pastor, mas como é que o senhor sabe que fermento é religiosidade? Deixa a Bíblia explicar a Bíblia. Quando a gente vai em Mateus 16, verso 5, eles estavam na segunda multiplicação dos pães. Aconteceu 2 vezes na mão de Jesus. E tendo os discípulos passado para o outro lado, eles esqueceram de levar pão. Vira, eu gosto dessa passagem, cara, eu já meditei tanto nela. E Jesus lhe disse, veja, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Tenha cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Vira. Eles, porém, discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Vai ver que o fermento que eles usam lá tem lactose e a gente tem rejeição. Ou glúten. Não, vira mais um. Percebendo Jesus, disse, por que vocês discorrem entre vocês, homens de pequena fé, sobre o não ter pão? Vai virando, olha que legal. Vocês não compreenderam ainda, nem se lembram, que eu peguei 5 pães e multipliquei, alimentei 5.000 homens, e sobrou 12 cestos? Vira mais um. Nem dos outros 7 pães para 4.000 e de quantos cestos sobraram também. Vocês não lembram dos milagres que eu fiz na vida de vocês? Cara, e às vezes a gente está se perdendo em religiosidade, porque nós esquecemos que somos salvos pela graça. Diga aleluia. Nós esquecemos que somos salvos quando abrimos a boca e declaramos Jesus como Senhor. Pum! Eu sou salvo. E se eu ainda fumo, pastor? Não tem lá escrito isso. Mas se eu ainda bebo a minha cachaça, não tem lá escrito isso. Está escrito lá que se você confessar Ele como teu Senhor, você é salvo. E aí Jesus vira para os caras e dizem, você está esquecido, cara, que eu peguei vocês morrendo de fome no deserto e multipliquei provisão? Vocês estão esquecidos de que eu já fiz na vida de vocês? Agora vocês quererem... Uau, vira mais um. Como não compreendeis que vos não falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus? Aí o próprio Jesus explica, vira.
Então eles entenderam que não lhes dissera que acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus, do que os caras acreditavam como regra, do que eles acreditavam como religião. Eles, cuidado com isso. Cuidado com esse fermento, porque ele leveda a vida toda, ele estraga toda a massa. Posso ouvir um aleluia? Agora nós vamos encontrar Jesus. Está quase acabando o nosso tempo. Balança o irmão, diz para ele assim: se prepara. Eu vou falar mais rápido agora, hein? Vamos lá? João capítulo 12, verso 1. Agora você vai ver Jesus assim, olha. 6 dias antes da Páscoa, 6 dias. Pastor, mas o cordeiro era pego no dia 10, era 5 dias antes da Páscoa. Pula para o verso 12. Aí diz assim, olha, no dia seguinte, então agora 5 dias antes da Páscoa. Então agora nós estamos vendo Jesus entrando em Jerusalém no dia 10 do mês Nissan, cumprindo o ritual pascal. O cordeiro, sem mácula, macho, sem defeito, está entrando na casa em Jerusalém 5 dias antes da Páscoa. Como está escrito que ele teria que fazer? Quem está pegando? Diga aleluia. É muito importante que você entenda. Então, vamos pular para Lucas capítulo 22, verso 7. Lucas 22, 7 diz: chegou o dia da festa dos pães asmos, que era a Páscoa, em que importava comemorar a Páscoa. Então agora eles estavam no dia 14. 5 dias Jesus ficou dentro da casa. E agora chegou o dia do sacrifício do cordeiro. Fantástico. Era um cordeiro sacrificado às 9 da manhã, a terceira hora do horário judaico. E o outro cordeiro vespertino sacrificado às 5 da tarde, a hora nona. Às 3 da tarde, desculpa, na hora nona. Por isso que aquele centurião ficou bobo quando ele viu, porque quando o primeiro prego foi batido na mão de Jesus, está escrito com detalhes que era a hora 9 da manhã, a terceira hora dos judeus. Então quando aquele cara bateu, a corneta tocou em frente no templo. E o cara olhou e falou, caramba, coincidência. Então houve escuridão, da meio-dia às 3 horas da tarde, exatamente na hora nona, Jesus inspira e diz, Senhor, está consumado. E entrega o Espírito. E a corneta toca lá, a corneta toca. Aí o comandante da guarda, o centurião, olha e diz, cai de joelho. Verdadeiramente, esse era o Cordeiro de Deus. De verdade, esse era o Cordeiro. Chegou o dia da festa, que importava comemorar a Páscoa. Vai virando. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar-nos a Páscoa para que nós possamos comê-la. Eles lhe perguntaram, aonde nós faremos essa Páscoa? Muito legal, aonde? Repete comigo, diga aonde. Você entende que isso é um lugar da igreja? Não entendo. Então deixa eu te explicar. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, essa igreja se retirou para um cenáculo. Cenáculo é uma sala num andar superior. Então aquilo simboliza o lugar da igreja, tirada da terra, nos céus, assentados com ele, cenáculo, lugar superior. E aquele lugar é protelado, depois eles se encontram lá na oração do capítulo 4 de Atos, depois você vai ver eles lá de novo, quando Paulo vai pregar para Eutico, que cai da janela do 3º andar. Então cenáculo passa a ser o lugar da igreja, um símbolo de nós em um lugar fora da terra, elevados. É o lugar da igreja. E ele perguntou, onde queres que preparemos? Vira mais um. Então lhe explicou Jesus, vão, entrem na cidade e vocês vão encontrar um homem com um cântaro d'água. Posso ouvir um aleluia? É onde eu falo para você que você nunca vai conseguir ir para esse lugar da igreja, o cenáculo elevado, se você não encontrar um homem com um cântaro d'água. Você tem que ter um líder que te ensine a palavra, que te dê a água de beber. Você precisa seguir um homem. E a Bíblia diz, você vai até encontrar um homem, segue ele até a casa que ele entrar. O que eu falo para você? Se você ainda não encontrou um homem para seguir,
que mate a tua sede. Pastor, mas eu não gosto do jeito que o senhor prega. Não tem problema, encontre outro homem. Mas você precisa encontrar um homem que mate sua sede. Porque você vai seguir esse cara, sabe onde você vai parar? Vira mais um. Diga ao dono da casa, o mestre manda perguntar: onde é o aposento que eu hei de comer essa Páscoa? Vira. Ele vai te mostrar uma sala superior, cenáculo, mobiliada, pronta. Fala comigo assim, pronta. Diga, pronta. Você está entendendo? Quando você segue isso, essa é a vida cristã. Nós vamos encontrar as coisas prontas. Diga aleluia. Prontas. Vamos encontrar as coisas prontas. E ali a gente só precisa operar a passagem. Só precisamos operar por fé. Quem está entendendo, diga aleluia. Vira mais um. E indo tudo em contrário como Jesus dissera, e prepararam a Páscoa. Verso 14. Entenda, Santa Ceia agora. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa com eles. Essa é a ceia. Vira e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa. Veja que Jesus chama a ceia de Páscoa, porque isso é para ser praticado perpetuamente. Lembra que Deus disse? Então hoje nós ainda temos que praticar. Só que a Santa Ceia virou Páscoa. Imagina que os apóstolos levaram um susto. Tem muita gente que acredita que Jesus ressuscitou, que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Não, Cristo ressuscitou na Páscoa. A Páscoa já existia 1500 anos antes de Cristo vir à Terra. Imagina o susto desses apóstolos quando eles entraram, que eles procuraram e disseram: uai, não tem o cordeiro morto? Eu acho que Jesus levou muito sol na cabeça. Ele esqueceu. E aí Jesus levanta e diz: não, agora nós estamos entrando em uma nova dispensação. Eu sou o cordeiro. Esse pão é a minha carne. E esse cálice é o meu sangue. Cara, isso é lindo. Isso é lindo, isso é lindo. Veja, vai virando para mim, vai virando. Vai virando para mim aí. Pois vos digo que nunca mais comerei. Pula que não vai dar tempo. Pula para o verso 19. Então ele diz assim: tomando um pão, tendo dado graças, partiu-lhe, deu, dizendo: isto é. Vamos comigo, o verbo ser colocado numa posição presente, contínuo do indicativo. Diga é. Diga é. Muito louco, ele não fala esse pão representa o meu corpo. Ele não diz isso. Ele diz algo muito louco acontece quando a igreja se reúne com fé, que esse pão é. E se você não operar essa dinâmica, você vai comer só um pedacinho de pão e um cálice de vinho. Alguns diziam para mim quando eu ia na Cracolândia: pastor, o senhor não tem medo da condenação de alguém lá indigno comer? Eu digo: filho, Deus é amor. Se alguém indigno comer, nem a fome vai matar. Nada vai acontecer, exatamente nada. Mas se algum deles crer e comer com fé, diga aleluia. Uau, então eles vão ter uma comunhão perfeita, introduzida do Cordeiro, substituição. Acontece o intercâmbio insano. O Cordeiro toma o lugar deles e eles tomam o lugar do Cordeiro na cruz. Uma mudança aos olhos de Deus vai acontecer. E esses caras nunca mais serão o mesmo. Uau. Você pega? Quem está pegando? Diga aleluia. Vamos terminar. 1 Coríntios 11, verso 23. É legal que Paulo, ele recebe direto de Deus. Porque Paulo, não sei se você sabe isso, mas Paulo em vida não conheceu Jesus. Legal? Paulo se converteu na estrada de Damasco, mas ele nunca viu Jesus pessoalmente na terra. Jesus morreu sem Paulo nunca ter visto, mas Jesus aparece para ele. Paulo é o cara mais importante do Novo Testamento, se é que eu posso falar dessa forma. Por quê? Porque ele recebe a mensagem da graça direta do Cristo. Gálatas, capítulo 1, verso 11.
Gálatas 1:11 diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é do homem. Vira mais um. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas o próprio Cristo apareceu para mim nos desertos da Arábia e me ensinou. Volta lá. 1 Coríntios 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, vai virando, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Olha que ele repete e respeita o verbo no presente do indicativo. Não significa nem representa, ele se transforma, que é dado por vós, fazeis isso em memória de mim. Vai virando. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, interessante, toda vez que você comer o pão e beber o cálice, você anuncia a morte de Cristo a Deus. Pastor, mas Deus tem Alzheimer, ele se esquece disso? Não, você lembra ele do filho. Alguém aqui anda com a foto do filho na carteira? Se você anda, você entende que você olha para aquela foto, não é porque você se esqueceu do seu filho, mas é porque você ama ser lembrado dele. Então todas as vezes que você toma a ceia, você lembra o pai da morte dele. Você lembra o pai. Você lembra o pai, diga aleluia. Isaías 43, verso 26, Deus chega a dizer assim: desperta minha memória, entre junto comigo em juízo. Olha que louca essa última frase. Me apresenta a tua razão para que eu te possa justificar. E tem gente subindo em monte, tem gente tentando mostrar o joelho ralado. E Deus diz: toma santa ceia, me mostra meu filho morto. Mostra meu filho morto. Me mostra a tua razão, mostra meu filho morto. Para eu te tratar como aquele povo lá do Egito que eu tirei, observando você no cordeiro. Só que eles eram um animalzinho, nós é o próprio Filho de Deus, imaculado, perfeito, todo poderoso, dono do universo, diga aleluia. Volta lá para mim, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Vira mais um. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui que todo pastor pega, sem informação, e se atrapalha. Esse indignamente não se refere à pessoa que está ali usando droga na rua. Esse indignamente se refere ao modo como o ajuntamento está lidando com aquilo. Por que, pastor, o senhor pode dizer isso? Porque o contexto tem que ser respeitado. Você está vendo ali 1 Coríntios 11, 27? Veja, eu vou voltar alguns versos. Verso 17, como ele começa a falar. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vocês se ajuntam não para melhor, mas para pior. Vira. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões, quando vos reunis a igreja, vocês têm confusão, um tem raiva do outro, um critica o outro. É isso que Paulo está falando, ele não está falando da pessoa, ele está falando do ajuntamento, da forma como eles se ajuntam. Vira mais um. Porque até mesmo importa que hajam partidos entre vós, para que seja conhecido quem está certo. Vira mais um. Quando, pois, vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia que vocês comem. Ele está falando de um pessoal que se reunia com rinchas, com fofocas, com diferenças, com intrigas. E a Santa Ceia não podia funcionar nesse meio. Volta lá agora, verso 20 e 27. Então, o indignamente não é referido a uma pessoa. É uma forma de se ajuntar. Vira mais um. Vê se você entende. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois... Vamos junto. Examine-se depois. Mais uma vez. Examine-se depois. Olha que fantástico. Não é examine-se para ver se pode. É só conserta o que tiver errado nesse ajuntamento. Se há intriga, se há rincha, ajeita isso antes. Por quê, pastor? Porque senão não vai funcionar a ressurreição e o corpo. Não vai rolar. Por quê, pastor? Porque quando você pega aquele pedacinho de pão
ele pega um e a irmã pega outro e o irmão pega outro. Esse é o Cristo estraçalhado, morto, que significa nossa destruição nessa terra natural. Mas quando a gente come, eu que sou corpo, você é corpo, ele é corpo de Cristo, esse Cristo estraçalhado se junta em uma única existência, corpo de Cristo. Essa é a ressurreição. Mas imagina que você é mão e está separada do corpo que está com intriga do pé. Aí você come, o Cristo continua morto na tua barriga e morto na barriga dele. Não tem cura. Você não discerniu o corpo, então não tem cura. Você está entendendo? Então se examine antes para funcionar. Diga aleluia. Vira mais um. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, que eu acabei de falar, come e bebe o juízo para si. Veja, não é que Deus vai te condenar nem te amaldiçoar. Você come o juízo que já está lá fora. Câncer é normal, depressão é normal, desânimo é fatal, síndromes são práticas e diárias, porque você não discerniu o corpo. A ressurreição não acontece. Se eu comer com intriga de você, a ressurreição não acontece. A ressurreição só acontece se nós estivermos em comunhão. Olha que loucura o poder disso. Vira mais um. Essa é a razão. Eis a. Agora vamos lá. A. Artigo feminino singular. A. Significa uma só. Isso me alegra muito, porque não são muitas. O que o senhor está falando, pastor? Que existe uma única razão para um crente estar doente ou morrer antes da hora. Qual é, pastor? Volta um verso. É comer sem discernir o corpo. Adianta mais um. Eis a. Repete comigo, diga a. Você está entendendo? Artigo feminino singular. Uma única razão para que um crente esteja doente e morrendo antes do tempo é não discernir o corpo na hora da Santa Ceia. Porque imagina que você discerne o corpo e eu como um pedacinho do Cristo estraçalhado, ele outro, o irmão outro, a irmã outro, e aí quando a gente come, nós somos o corpo, ele se junta nessa estrutura existencial, pum, e ressuscita com a vida que não tem câncer, não tem depressão, a vida que não tem pneumonia, não pega vírus nem gripe, a vida que não tem dor e não está sujeita às fraquezas patológicas mentais. Que poder. Por isso que Satanás luta tanto contra o nosso ministério, porque ele tem pânico de que as pessoas possam aprender esse poder. Eles preferem pastores pegando a ceia e dizendo: se você não for casado no papel, não tome. Eles preferem pegar a ceia dizendo: cuidado, se você ainda não largou o cigarro, não tome. E usar a Santa Ceia, que é vida, 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 vida. João, capítulo 6, verso 51, verso 48. 48. Eu sou esse pão que você vai comer hoje. Vira, 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 vira. Vossos pais comeram maná no deserto. Vossos pais, que eram os homens que saíram do Egito, ele está fazendo a simbologia da Páscoa deles e nossa. Eles tomaram, foram libertos e saíram, mas veja, eles morreram. Que morte o pessoal do Egito morreu? Que morte aquele pessoal morreu? Morte espiritual? Não, eles não eram salvos. Eles morreram morte física. E por que ele trocaria agora o sentido da morte no meio de um contexto expresso? Vira mais um. Mas eu, o pão, se você comer, não vai morrer. Diga aleluia. Você entendeu do que ele está falando? Como é que um pastor pode decidir quem vai viver e quem vai morrer? Baseado no desempenho da pessoa. Como é que um louco pode decidir quem vai ter vida ou não? Se ele morreu pelo mundo. Você está pegando? Pega isso, gente. É muito maior do que você imagina. Amém? Vamos distribuir.
a Santa Ceia? Vamos lá? Vamos servir a Santa Ceia, todos nós. Vamos ficar em pé, todo mundo? Vamos comer a Páscoa. Vamos comer a Páscoa, vamos. Aleluia. Johannes e seu Luiz, vai lá hoje, vocês dois. Sirvam a Santa Ceia para a gente. Ei, Deus. Sirvam a Santa Ceia para a gente. Aleluia.